Nós temos aqui conosco Mahakala Das, discípulo de Srila Prabhupada, um dos primeiros devotos da ISKCON no Brasil. E queremos saber com você, Mahakala, como é que você conheceu o movimento, como é que você se tornou devoto, e também que você conte a história do início do movimento, segundo a sua perspectiva. Muito obrigado. Então eu fico muito honrado de ter sido convidado por Paravyama Prabhu, Bhagavani Devidasi e quem? Priyanana Prabhu também, que está filmando. Assim, é muito motivo de muita honra poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa memória da presença de Srila Prabhupada no Brasil. Porque eu me lembro que em 1973 eu tinha voltado de uma viagem do Nordeste e eu já era amigo de um rapaz que vocês conhecem já há vários anos, que eventualmente foi iniciado como Paravyama Das. A gente era amigo de longa data, estudamos juntos, e ele, num determinado dia, sabendo que eu tinha voltado para o Rio, dessa viagem, ele me convidou, explicando que havia um grupo de pessoas que se reuniam no Leme e, sentados na areia da praia, cantavam o mantra Hare Krishna. E nós dois já tínhamos uma breve noção do mantra Hare Krishna, porque nós assistimos a peça Hair, se lembra? Nós ouvíamos os discos do George Harrison. E tinha o Bhagavad Gita, aquele lance do Bhagavad Gita. Tinha o Bhagavad Gita que o Paravyama Prabhu já tinha adquirido em espanhol, que não era uma versão ainda do nosso Gurudeva, Srila Prabhupada. Mas a gente estava vivendo, nesse período, a gente estava vivendo uma fase de intensa busca espiritual. Então, quando o Paravyama Prabhu me convidou, eu resolvi ir lá na praia, e estava lá, tinha uma roda bem numerosa, deviam ser umas 20 pessoas ou mais, e havia um rapaz, assim, alto, de olhos claros, e o nome dele era Russell. E ele fez uma apresentação muito simpática do Mahamanta. Então foi a primeira vez, apesar de já ter ouvido de outras fontes antes, foi a primeira vez que eu vi esse devoto falar, por exemplo, que o mantra Hare Krishna é vibração sonora transcendental, que o nome de Deus não é diferente de Deus, e que esse mantra ele pode elevar a nossa consciência, purificar a nossa consciência. Então eu achei assim, a apresentação dele caiu como uma luva para mim dentro da situação que eu estava vivendo. E ele com certeza falou também, no segundo capítulo do Bhagavad Gita, você não é esse corpo, né? O corpo é perecível, eventualmente você vai morrer, e tudo que você construir nesta vida material você não vai levar, mas você continua sendo a alma espiritual eterna. Então eu achei tudo muito simpático. Aí ele falou pouco, não demorou muito, e a gente começou a cantar. Ele deu algumas orientações sobre como cantar, pediu para fechar os olhos, né, para a gente se concentrar, ouvir a vibração sonora transcendental e repetir. E assim, eu fiquei muito bem impressionado com aquela primeira experiência. Havia já um grupo, eu me lembro do Augusto, do Rommel, Augusto, Rommel, havia outros também. Havia o Carlos, a Ana. A Ana era super ativa porque na época ela ajudava a traduzir a fala do Russell, americano. E aí, o Luiz e a Erli, né? O Luiz e a Erli também estavam. A menininha, né? Isso, com a Usha, né? Usha. E aí assim, eu achei tudo muito simpático. E pouco tempo depois, de alguma forma, não me lembro agora o detalhe, foi anunciada a inauguração do templo em Santa Teresa, na rua Joaquim Mortinho. Aí eu me lembro que eu tinha muitos amigos comuns com o Paravyama Prabhu, e praticamente todos eles foram para a inauguração. E eu achei muito assim, procedente a maneira como o Russell apresentou tudo pra gente. Ele se centrava assim numa sala, que era a sala do templo, e havia assim um lugar para voltar, e tinha um quadro coberto. Você lembra disso? Tinha um quadro coberto, que ele falava assim: hoje vocês vão conhecer Govinda. Eu não me lembro disso. Ele falava assim, ele falava que Krishna, que Deus tem muitos nomes, Gopala, Govinda, Shyamasundara. Ele falou: hoje vocês vão conhecer Govinda.
Govinda, Gopal. Aí eu fiquei assim, uau, uma inauguração assim com tanta novidade. Eu não conheço Gopal, não conheço Govinda, né? Aí eu fiquei muito assim alegre com aquela situação toda e sabia que ia cantar Hare Krishna, que eu me lembro que quando eu fui ver a peça eu fui ver com você, né? Você lembra? A gente não entendeu o mantra inteiro, pelo menos eu não entendi o mantra inteiro. Eu sei que a gente, a partir daquele encontro com a peça, né, da experiência com a peça, às vezes a gente caminhava muito e a gente ficava cantando Hare 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 Hare. Você lembra que a gente ficava cantando assim? Que o mantra, durante a peça ré, talvez você tenha assistido também, ele acontece no auge, né, da peça e tudo, e aquilo chamou nossa atenção e a gente gostou. Teve um momento, e também o mais Sweet Lord. Tinha o mais Sweet Lord também. É. Enfim, aí, claro que houve, como sempre, né, houve a palestra, Bhagavad Gita, ele deu uma palestra brilhante, ele era muito bom, se lembra? Ele era um palestrante muito assim, ele falava coisas simples. Fechava os olhos, né? Se concentrava e ele tocava o coração. Você percebia que todo mundo que estava assistindo ficava com o coração tocado. Que ele demonstrava várias qualidades, né, de um devoto, né? Uma pessoa muito humilde, muito verdadeiro, né? E com apesar de não ter sido iniciado ainda, né, ele já demonstrava um domínio da filosofia muito interessante. Aí depois chegou o grande momento que ele foi apresentar para a gente Gopal. Aí quando ele abriu a cortina, assim, apagou a luz, acendeu a vela, então o que apareceu? Aquela foto que o Prabhupada sempre dizia para a gente, né, que é a foto, a ilustração que mais parece com Krishna mesmo no mundo espiritual, que é Krishna sentadinho assim, tem um bezerrinho do lado, né, com o cabelo comprido lindo, assim, sabe qual é, né? Uhum. E aí eu pensei assim, uau, esse é Krishna, né? Que eu ficava pensando assim, a gente discutia muito sobre os conceitos, né? Que a gente frequentava muitas tradições religiosas, a gente frequentou muitas tradições religiosas antes, passamos por várias filosofias, e aí quando ele apresentou pra gente Gopal, aquele menino tão lindo, eu falei assim, de repente, nesse Deus dá pra acreditar, assim, né? Dá pra chegar perto dele, assim, fazer algumas coisas com ele. Então, assim, foi um começo muito alegre. Como eu estava subindo de carro agora, ou descendo de carro com o Paulo Prabhu agora, o que a gente falou mesmo? Foi um momento muito frenético, muito eletrizante, muito assim, rico em eventos, assim, um depois do outro. Acontecia uma coisa interessante, bonita, entusiasmante, e em seguida outra, e outra, e outra. Aí eu me lembro que a gente saía, que eventualmente a gente veio morar no templo, não foi? Eu me lembro que eu contei, eram 12 devotos, dois deles eram meninas, a Ana e a Maria, que é a nossa Maha Yogeshwari querida, né? E aí vinha a Lúcia, ninguém sabe quem é a Lúcia, vinha a Bernadette, a Butamata, vinha o Hélio. Foi sua futura esposa. Minha futura, enfim. Vinha muita gente que eventualmente foi iniciado. O nosso querido Jagabharata também frequentava na época. E eu me lembro que a gente, praticamente todo dia, qual era o programa? Fazia Mangolarti, tinha aula de manhã e cedo ainda a gente saía Harinam. Para cantar. Harinam Sankirtan. O dia todo cantando. Tinha um livrinho famoso, Uma Mostra da Verdade Absoluta, que era uma entrevista que Siddha Swarupananda, então Maharaj, havia dado, e que sintetizava bastante essa coisa do segundo capítulo da Gita, falava sobre o cantar do Mahamantra, né? Então aquilo me encantava muito, que a gente saía todo dia e era assim como se você estivesse vivendo uma festa eterna, né? Estava o tempo todo cantando, dançando, falando com as pessoas, né? E à noite tinha programa. E à noite sempre tinha programa. Então o famoso sanduíche da ISKCON, já naquela época a gente seguia. Funcionava. É claro que se a gente volta no tempo, a gente vai... Eu me lembro de muitas coisas que eu fazia assim, que são gafes fortes para quem mora no templo, né? Coisas que assim, a gente não sabia sobre o Sadachara, sobre o comportamento Vaishnava. Mas assim, o Russell, que depois foi iniciado, e com quem eu me encontrei em Los Angeles, que a Raghavuni também se encontrou com ele, claro. A história dele é interessante você contar, da BBT, que ele distribuía livros, que casou com uma aeromoça. Conta aí. Então, Mahakala,
Eu sei que no começo, quando o Russell chegou no Rio, eles representavam a ISKCON mundial, né? Estavam representando Siddha Swarupananda e Gaurasunda LGBC na ISKCON. Mas depois eles se desligaram da ISKCON. Me conta aí que você sabe sobre isso. Sim. Então estamos em 1973 e Russell nos reúne na sala do templo porque ele acaba de receber uma carta de Siddha Swarupananda Maharaj, em que ele fala que se aproximou do nosso querido Srila Prabhupada, explicou para Srila Prabhupada que ele não se sentia à vontade, não concordava com algumas das práticas que os líderes da ISKCON tinham na época. E assim, a reclamação básica dele eram as técnicas de distribuição de livros e aquela explosão que houve, né, naquele período, já começando naquele período. Aquela ênfase que já começava antes, né, distribuir livros de resultado e muito Lakshmi. E aí ele pediu as bênçãos para Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada deu as bênçãos para ele fazer uma atividade missionária com um perfil um tanto quanto diferente, que ele acabou criando ou mantendo uma comunidade grande que ele tinha de seguidores no Havaí. Mas ele mandou uma carta para explicar isso para a gente. Então o Russell, ele fez questão de ler a carta para a gente, porque na carta, esse então Maharaj, ele contava tudo isso e falava para a gente: vocês agora fiquem à vontade, porque nós vamos praticar a consciência de Krishna segundo essa orientação, e a ISKCON continua sendo a ISKCON. Então, se vocês quiserem deixar o templo ou passar ou procurar um templo da ISKCON, a hora é essa para vocês escolherem. Então, assim, a gente, como em outros momentos da história da ISKCON no Brasil, acho que também a gente conversou sobre isso antes, a gente se viu sem muita alternativa. A gente pensou: não, aqui nós cantamos Hare Krishna, nós estamos fazendo o nosso serviço, nós distribuímos livros e tudo mais. E por isso praticamente todos ficaram. Mas aí depois, mais ou menos um ano depois que ele começou as atividades e o templo foi fundado, ele se viu na necessidade de voltar para os Estados Unidos. Primeiro para o Havaí, né? Primeiro para o Havaí. E depois, em 75, aí já deu um salto grande no tempo. Hridayananda Maharaj e Mahavira Prabhu, eles começaram a falar. Quando ele foi para falar do Radhapati, só para situar, né? Então, em 75, Hridayananda Maharaj e Mahavira Prabhu, que era o presidente do único templo que havia no Brasil, né, na época, eles começaram a conversar comigo, com a Ragabhumi, com o Gorakishora, sobre a gente ir para Los Angeles, porque era desejo de Srila Prabhupada que os discípulos dele, em todos os idiomas, traduzissem e produzissem os livros na sua sede mundial, no Ocidente, que é Nova Dwarka, né? Templo de Los Angeles. E aí acabou que nós fomos, Ishvara Prabhu foi, ele era menor de idade quando foi, passou lá as férias, depois voltou. E eu tive uma surpresa muito forte, né? Porque assim que eu cheguei, a gente estava lá participando dos programas, tudo muito lindo, assim, Prabhupada veio em 76, né? Acontecendo tantas coisas, assim, o movimento da consciência de Krishna no Ocidente estava ganhando terreno, assim, impressionantemente. E uma das pessoas que eu encontrei foi justamente o Russell, agora iniciado como Radhapati. Ele me apresentou a sua esposa, que ele conheceu, uma aeromoça que ele conheceu e que continuou trabalhando um pouquinho com a aeromoça, até que os dois... Continua até hoje? Na época continua. Ela continuou como aeromoça há algum tempo. E depois os dois começaram a simplesmente distribuir os livros de Srila Prabhupada no aeroporto de Los Angeles. E ela foi iniciada pelo Prabhupada também. Ela também é discípula de Srila Prabhupada. Mas ela já era devota quando conheceu o Russell ou não? Não, ele a conheceu, acho que num voo até. Num voo. E aí aconteceu o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, e enfim, se casaram. E ela virou devota e foi iniciada pelo Prabhupada. Muito boa devota, os dois. E o Radhapati, agora o nosso querido Radhapati, a quem, assim como o Paravimal Prabhu, eu acho que a Ragabhumi também, a nossa irmã Ragabhumi, ela também reconhece que se não fosse pela determinação de Radhapati Prabhu, a gente não estaria aqui, né? Porque ele era o Vaishnava que alavancava a missão de Srila Prabhupada naquela época. No início, ele plantou semente. Ele plantou semente. E ele continuou fazendo isso em Los Angeles porque ele acabou sendo aquele devoto que
entregava os livros para os distribuidores de livros na saída, de manhã cedo, e recolhia os livros não distribuídos à noite. E, além disso, ele também enviava pelo correio livros para vários templos dos Estados Unidos. Logística. Ele também cuidava da logística. E, além disso, ele sempre foi famoso como um grande dançarino.